Eu vou dar aqui uma breve explicação do estudo que está em andamento. Esse aqui é um modelo representando o implante no osso, né? Isso aqui é bem simples, só para explicar o básico do que está acontecendo. Isso em cinza é o implante, isso em laranja, amarelinho aqui, é como se fosse o osso, certo? Então o implante foi escavado, está penetrando aqui no osso, eu deixei uma pontinha para cima só para fazer uma demonstração a respeito de como que isso aqui funciona. Então o que está acontecendo aqui? Eu vou aplicar uma força aqui no topo desse implante. Eu vou empurrar esse implante aqui para baixo. Quando eu faço isso, esse implante ele tenta entrar no osso, certo? Ele vai se enfiando no osso lá. E aí o que a gente tem em termos de deformação é isso aqui. Essa deformada aí é que acontece quando a gente pega o implante da posição original e empurra ele para baixo. Eu mantive aqui esse traço no contorno da posição original, né? E essa aqui é a posição final, depois de ter empurrado o implante para baixo. Sei que os valores, os números não importam muito, é só o comportamento mesmo que eu quero explicar, certo? Então, eu aumentei o valor dessa deformação, né? Coloquei uma deformação bem exagerada, como se estivesse empurrando o implante muito para dentro do osso, só para que ficasse bem visível aqui nessa deformada, certo? Então, quando a gente tem esse tipo de resultado aqui, o que eu consigo ver é que aqui em cima, onde eu apliquei a força, ela caminhou, vamos voltar aqui para a imagem anterior, ela caminhou nesse pedaço aqui que está fora do osso, ela caminha pelo implante, e assim que a força chega aqui, nesse limite, né, onde começa o osso, essa força começa a ser dissipada do implante para o osso. Então, conforme a gente vai percorrendo o comprimento desse implante aqui dentro do osso, a força no implante vai diminuindo, porque ela está se dissipando aos pouquinhos ao longo do comprimento do implante para o osso. A força está passando do implante para o osso. E essa transmissão de força de um elemento para o outro, eu consigo mostrar com esses gráficos em cores aqui, ó. Então, o que vocês estão vendo aqui agora é o seguinte, aqui o contorno do implante, aqui o contorno do osso, a região de osso que eu modelei, tá certo? Essa curva colorida é a força que está sendo transmitida. Então, aqui em cima, a força total está sendo aplicada. Tá? Então, vamos supor que essa força foi 100 newtons. Essa força de 100 newtons foi aplicada aqui em cima, e nesse trecho no qual o implante não encosta no osso, ele está acima do osso, a força permanece constante, certo? Então, aqui são 100 newtons. No momento que o implante entra no osso, ele começa a dissipar essa força para o osso pelas laterais, porque na verdade, claro, esse implante ele tem ranhuras, né? Ele tem aquela rosca externa. Então tem um monte de ranhurazinhas, o osso vai crescer entre essas ranhuras aí, então conforme o implante tenta se deslocar, ele vai empurrar o osso junto. Esse é o mecanismo da transmissão da força. Então, quando eu entro aqui no osso, eu começo a dissipar a força pela lateral aqui para o osso. Então a força que atua no implante nessa seção aqui, vamos pegar esse azul aqui, esse azul clarinho aqui, essa força já é menor do que a força era aqui em cima, ou seja, está se dissipando. Então quando eu vou descendo a profundidade aqui, o que a gente está vendo é que a força começa máximo, 100% da força no implante, e depois ela vai caindo, 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 caindo. E aqui embaixo tem um pouco de força ainda residual nesse implante, e essa força residual, que é essa largura desse diagrama aqui, essa largura dessa cor verde, ela é transmitida para o osso pela ponta do implante. Então, até eu chegar na ponta do implante, toda essa força aqui foi transmitida pelas laterais, pelo que seriam as ranhuras, né, da rosca externa. Quando eu chego na ponta, ainda tem um residual de força, e esse residual de força é transmitido pela pressão de contato mesmo da ponta do implante com o osso. E o gráfico oposto, a gente tem aqui, que é o valor da força no implante. Então, a princípio, a força no implante, não, desculpa, o valor da força no osso. A princípio, aqui na superfície, a força no osso era zero. Conforme o implante vai transferindo força para o osso, esse gráfico aqui vai aumentando, 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 aumentando. E quando ele chega aqui na ponta do implante, ele acumula já toda a carga transmitida. E daqui em diante, essa carga é constante. Não tem nenhuma carga nova adicionada daqui para baixo. Toda a carga do implante já foi transmitida para o osso. Então, nesse segmento aqui, a carga no osso é constante. A força no osso é constante. Então, isso aqui é a transmissão de força do implante para o osso. Agora eu tenho aqui um modelo um pouco mais complexo. Então imagina uma situação na qual eu tenho 4 implantes, e aí para eles não trabalharem de maneira separada, para eles trabalharem de maneira unida, eu coloquei essa barra aqui em cima também em cinza clarinho. Essa barra está unindo os 4 implantes. A gente tem aqui novamente o osso, esse aqui dessa vez é o osso medular, não coloquei a camada cortical de cima, coloquei apenas o osso medular nesse laranja aqui. E lá embaixo eu coloquei uma camada de osso cortical que por enquanto não está sendo usada diretamente aqui. Tá? Então eu tenho agora 4 implantes, não tenho mais apenas um. E eu tenho essa barra aqui ligando os 4 implantes. Então eu vou fazer o seguinte, nessa situação aqui, eu vou aplicar uma força aqui no meio dessa barra aqui nos implantes.
Então eu vou empurrar essa barra aí para baixo. Quando eu faço isso, a deformada fica assim. Os implantes, eles absorveram essa carga, transmitiram essa carga para o osso, mas teve muita deformação. A barra deformou, né? fez um V na barra ali em cima, e os implantes, em grande parte, eles giraram, né? Você vê que esse implante que antes estava retinho na vertical, agora está com giro, esses aqui estão com um giro maior ainda. Teve mais deformação além disso daí, mas o que dá o mais gritante aqui é isso daí. Vou traçar aqui agora aquele mesmo diagrama que eu tracei lá da outra vez. Agora, em vez de olhar para o osso, eu vou olhar apenas para como estão as forças nos implantes. Esses implantes aqui, esses do meio, eles absorveram a maior parte da carga. Olha como é que o diagrama deles é grande, né? Então a gente vê que ficou um valor bem alto aqui, lá em cima o valor é alto, aí conforme vai passando pelo corpo do implante, esse valor aqui vai diminuindo, então vou dar um zoom deles aqui, né? Então a gente tem alguma coisa desse tipo aqui, a força máxima aqui em cima, a força vai caindo, 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 e aqui no pé do implante, né, a gente tem uma força residual que é transmitida para o osso pela capacidade de ponta desse implante, pela resistência de ponta desse implante. Esses implantes centrais aqui, eles claramente estão absorvendo a maior parte da carga, porque a largura desse diagrama aqui, desse diagrama colorido, é uma indicação da força que está presente. Então aqui o diagrama é bem estreitinho, está em vermelho, é bem estreitinho, quer dizer que a força é pequena. Aqui o diagrama é bem largo, quer dizer que a força é grande. Então, a maior parte da força aplicada aqui está sendo transmitida para o osso através desses dois implantes. Então, esses dois implantes aqui, a gente diz que eles são os mais solicitados. São os mais solicitados, recebem a maior parte da carga. Se fosse romper alguma coisa, dar algum problema, ia ser nesses dois aqui para essa carga que foi aplicada. Só que essa aqui não é a pior situação que pode acontecer com esse tipo de estrutura, certo? O que pode acontecer é que aqui na ponta desse balanço, a gente pode ter a força aplicada. Então, em vez de eu aplicar a força aqui, que se eu aplico no meio, pelo menos ele tem dois vizinhos, né, dois implantes vizinhos para descarregar ali pertinho, se eu aplico a carga aqui nessa ponta, ela vai quase que inteiramente para esse implante que está aqui pertinho. Os outros implantes ficam bem menos carregados e esse cara aqui pega uma carga muito alta. Essa é a situação mais desfavorável. Clinicamente, o que é isso? É você ter uma coroa do dente aqui e a força da mastigação ser aplicada nessa coroa, que é a coroa mais excêntrica, mais distante do centro dessa composição aqui. Então a carga na coroa mais excêntrica é a situação mais desfavorável. E foi isso que eu fiz nesse modelo aqui. Então esse modelo é idêntico ao anterior, 4 implantes, o osso e tudo mais, a barra, mas em vez de eu aplicar a força aqui no meio, eu apliquei a força aqui na borda, na parte mais excêntrica. Então a deformada fica assim. A gente afundou a ponta dessa barra aqui, né, para dentro do osso. Esse implante girou bastante, esse implante girou menos, esse girou menos, esse ficou quase na posição original que ele estava. Mas o giro do implante não conta tanto assim a história. O que conta a história realmente é o que aconteceu em termos da força em cada um desses implantes aí. E aí se eu ploto aquele diagrama colorido das forças em cada implante, a história é essa daí, o resultado é esse. Como eu havia mencionado, esse implante aqui, que é o implante que está mais perto de onde a força foi aplicada, ele absorveu quase que 100% da carga. E os demais implantes aqui, ó, os diagramas são tão fininhos que nesse zoom aqui a gente não consegue nem enxergar, né? Então, olha lá, tem um pouquinho de carga nesse implante, tem um pouquinho de carga nesse implante, mas a história é que esse implante aqui pegou a carga toda, quer dizer, esse implante aqui pegou a carga toda. Ele pega, novamente, no olho aqui, mais ou menos metade da carga ao longo do corpo do implante, e ele vai pegar mais ou menos metade aqui na ponta, tá? Essas frações, metade, metade, não tem muito significado aqui, porque eu não coloquei a camada superior cortical. O objetivo desse estudo aqui não é esse. O objetivo aqui é mostrar a mecânica por trás desse negócio, como que as forças se dividem nos diversos implantes, dependendo de onde a carga é aplicada, e mostrar como que esse mecanismo de dissipação ocorre. Então, agora, se eu pegar esse modelo aqui, que tem 4 implantes de 5,5 milímetros, então, essa profundidade aqui do implante, que ele entra no osso, é 5,5 milímetros. Então, em vez desse modelo aqui, eu vou abrir um outro no qual eu fiz um implante de 7 milímetros, então um pouco mais longo. Então, aqui está meu modelo com implante de 7 milímetros. Se eu alterno aqui entre um e outro, vocês conseguem ver que o implante é um pouquinho mais comprido. Mas a mesma lógica se mantém aqui. A carga ainda vai para o implante que está mais perto da força aplicada e ela se dissipa ao longo do corpo do implante e um pouquinho na ponta também. E se eu plotar agora então aquele diagrama em cores, esse aqui, a história é basicamente a mesma, certo? Esse implante aqui pega toda a carga, novamente no olho aqui mais ou menos metade vai para a ponta, e os demais implantes estão pegando bem pouquinho dessa carga. Claramente a gente consegue ver que tem um decréscimo aqui da força do implante conforme a gente vai aprofundando. Esse decréscimo é explicado pela dissipação da força ao longo do comprimento do implante. Agora, se eu fizer aqui a seguinte modificação, pegar esse implante de 7 mm
e esticar o implante até ele entrar aqui na camada de osso cortical, esse diagrama vai mudar de formato de uma maneira interessante. Então eu vou abrir um modelo aqui agora no qual eu fiz um implante com 11,5 milímetros, que aí ele entra meio milímetro aqui embaixo nessa camada de osso cortical, que é uma camada mais rígida, e nesse caso aqui é mais rígida ainda porque está bem perto do apoio, que é definido na base desse modelo aqui. E tá lá, esse é o modelo, com 11,5 milímetros de comprimento cada implante. Novamente, 4 implantes, a força aplicada aqui com a maior excentricidade. Quando eu ploto deformado, a gente vê isso aqui. Tá? Só de cara na deformada, a gente já vê umas diferenças importantes, né? Então, esse implante aqui, por exemplo, ele vai ser mais carregado, né? Isso é fácil de a gente saber, mas agora, em vez de ele ter girado aqui dentro do osso, ele claramente se deformou, ele fletiu, ele, como falando de uma maneira mais leiga, ele dobrou, ele não é mais reto. Esse implante de 7 milímetros, ele tem uma pequena dobra, ele não é mais perfeitamente reto, mas a principal coisa que aconteceu com ele aqui foi ele ter girado. Originalmente ele estava aqui nesse contorno, perfeitamente aqui alinhado com a vertical, e agora ele deu um giro de alguns graus aqui na tela, dá até para a gente medir isso na verdade. Então vou fazer uma medição bem aproximada aqui, né? Esse implante, a princípio, ele estava na vertical, perfeitamente na vertical, vou usar a régua do Windows, então a face dele aqui estava 90 graus. E agora, quando ele se deformou, a face dele está assim, ó. Vamos pegar aqui, mais ou menos aqui. Então, ela não está perfeitamente reta, dá para ver que ela faz uma barriguinha, ou seja, o implante se deformou, ele fletiu, ele deu uma dobradinha, né? E o ângulo aqui agora é 72 graus. Então, ele começou com 90, ele foi para 72, ele teve um giro aqui de 18 graus. Esse número não importa muito, não tem nenhum significado real, mas é só para a gente ter uma noção da escala aqui. Então, teve um giro de 18 graus aqui e formou uma pequena barriguinha. Agora, se eu venho aqui nesse implante, que está ancorado lá embaixo, o que a gente tem é algo bem diferente. Eu não consigo mais dizer com facilidade qual que é o ângulo desse implante, né? Porque aqui embaixo, se eu alinho a minha régua aqui por baixo, beleza, ele está 90 graus, ele está perfeitamente na vertical. Então, aqui embaixo e aqui embaixo dos dois lados, ele está perfeitamente na vertical. Mas conforme a gente vai subindo aqui, você vê que o implante vai se afastando da minha régua, ou seja, ele dobrou bastante. Se eu traçasse uma linha direta aqui do topo do implante à base do implante, a nossa barriga agora está bem grande, né? Então, o que aconteceu aqui foi que esse implante ele não teve um giro global no corpo dele, ele teve uma flexão, ele dobrou, ele se deformou. A gente difere duas coisas aqui que são importantes. Uma é a deformação da peça, quando ela perde a forma dela, e a outra é o giro de corpo rígido dela. Então, um giro de corpo rígido é uma coisa fácil de entender, que eu posso pegar qualquer corpo e aplicar um giro assim, ó. O fato de eu ter girado esse celular aqui não faz com que agora tenha uma força enorme agindo nele. Não faz. Agora, se eu tivesse deformado esse celular aqui, de forma que ele fizesse essa barriguinha que vocês estão vendo nessa imagem aí, se ele fizesse essa barriguinha, aí sim teria uma força enorme nele, para ele apresentar esse tanto de deformação. Então, essa deformação está associada ao esforço muito grande que aparece nesse implante aqui. Se eu ploto aquele mesmo diagrama de cores para mostrar como que a força se distribui nesse implante, a gente vê isso aqui, ó. Esse é o diagrama de cores, certo? Aquele mesmo da outra vez. Não, novamente, primeira coisa evidente aqui. Esse implante está recebendo muito mais força do que os demais, né? A força foi basicamente toda pelo diagrama dele, é bem largo, esse azul. Esse aqui ainda tem um pouquinho de força, né? Tem uma certa largura. Esses demais implantes aqui, eu tenho que dar um zoom enorme para conseguir ver a força que está aparecendo neles. Então, é uma força realmente muito pequena. Quem novamente pegou o grosso da carga foi o primeiro implante. Isso não mudou. Mas o que mudou é o seguinte. Observe como agora, ao longo do comprimento do implante, a força no implante permanece quase constante. A força não sofreu aquela queda que ela havia sofrido no implante de 7 milímetros. Contraste tem aqui, ó. Esse camarada, olha como o meu gráfico faz a barriguinha, ele começa com uma força grande e ele termina com mais ou menos metade dessa força. E nesse caso aqui, a força com a qual ele começa é a força na qual ele termina, ou seja, toda a força nesse implante, praticamente toda a força, está sendo transmitida ao osso aqui pela ponta do implante. Então, esse osso aqui, esse osso medular aqui no meio, ele praticamente não é solicitado nesse sentido da dissipação dessa força. Ele é solicitado de outras maneiras, porque como a gente viu, o implante dobra, né? Ele faz essa flexão aqui. Então, quando ele faz essa flexão, ele está empurrando esse osso. Então, o osso é solicitado. Não quero passar a impressão errada de que o osso não está sendo solicitado. Mas, o que está acontecendo em termos da transmissão da força axial, que é a força vertical, tem a direção da carga aqui mais ou menos, né? Essa força está sendo transmitida praticamente direto
aqui para essa camada cortical, porque essa conexão aqui desse implante é muito mais rígida do que o atrito lateral que ele tem com o osso medular. Então, esse mecanismo de transmissão de força, ele é predominante. Quando você conecta aqui embaixo, esse mecanismo predomina e ele puxa toda a força para si. Enquanto eu não estiver prendendo nesse osso aqui, eu vou ter predominantemente esse comportamento aqui, uma dissipação gradual, um giro de corpo rígido. Quando eu conecto aqui embaixo, eu tenho uma dissipação súbita aqui embaixo, não tem um giro de corpo rígido, tem uma flexão forte no implante. Essa flexão que ocorre nesse implante aqui, isso aqui, esse movimento aqui, essa flexão ela é bem desfavorável para a integridade do implante, porque essa deformação significa grandes tensões, grandes solicitações no implante. E essas solicitações elas podem levar o implante a se romper. Tá? Então, para o implante é melhor que ele gire livremente aqui dentro do que ele faça uma flexão muito acentuada assim. Essa flexão muito acentuada faz com que o implante fique mais propenso a romper do que essa flexão menos acentuada, mas esse giro de corpo livre grande aqui. Essa análise toda é apenas uma análise qualitativa. Eu nem foquei em números aqui, os números não são relevantes, porque as dimensões não são relevantes, nada disso. É só para explicar esse comportamento, como que os principais elementos dessa análise estão interagindo. O elemento que a gente ignorou até agora é essa barra aqui em cima. Essa barra também é bastante relevante, como vocês podem ver. Ela sofre uma deformação grande aqui, ó. Olha como é que ela fletiu. Ela sofre uma deformação enorme. Aqui ela também sofreu uma deformação muito grande. Então, é um elemento cuja rigidez tem que ser levada em consideração. É um elemento muito importante. Ele vai afetar até mesmo a distribuição de carga para os implantes. Se a barra for muito rígida, se ela for muito flexível, ela vai afetar como os implantes dissipam essa carga aí. Então, é assim que os principais elementos estão interagindo aqui. É uma visão muito superficial de como que o implante transfere carga para o osso e como que a conexão do implante no osso vai afetar essa distribuição de carga.